Você conhece o JA? O Ministério de Jovens Adultos da Oitava Igreja foi desenvolvido com o objetivo de integrar homens e mulheres que estão no momento de transição entre a juventude e a vida adulta. É também o lugar ideal para quem deseja conhecer e servir ao Senhor de maneira efetiva. O JA está sempre envolvido nos eventos e programações da igreja, seja nos cultos, grupos de crescimento ou até mesmo em passeios, retiros e congressos. Se você se identificou, dê um espacinho para o JA no seu coração e venha servir conosco. Hoje eu vou falar um pouquinho, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, orando. E essa palavra é muito bacana, que é a palavra do semeador. O semeador que saiu para semear. É uma palavra de Jesus, das mais importantes, porque Jesus ele meio que dá uma cutucada nos discípulos, né? Que se eles não entendessem essa parábola, ficaria muito difícil deles entender o que era o resto da vida. E essa parábola, ela resume a vida cristã. Porque ela mostra mais ou menos 4 perfis de pessoas que vão flertar com a fé. Que vão flertar com as coisas de Deus. 4 tipos de gente que vem na igreja. 4 tipos de pessoa que tromba com Deus. Só que só uma desses quatro perfis é salvo. 3 desses 4 perfis, eles flertam. Eles até têm alguma aparência de piedade, mas eles não são salvos. Eles, de fato, não têm o Senhor. Eles não têm vida espiritual. Então, é um texto que chama muito a atenção da gente, porque a gente tem que ler essa parábola como se fosse um espelho, como se fosse 4 opções de checklist, e eu vou anotar, né? E ver em qual perfil que eu me enquadro. Porque se eu tiver em 3 dos 4 perfis, eu estou enrolado. Mas se eu tiver no perfil no 4, aí eu posso dizer que eu estou com uma vida espiritual. E esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito bom para isso. O C.S. Lewis, no livro dele, o problema do sofrimento, ele disse que Deus, ele sussurra, né, nos nossos prazeres, mas ele grita por meio do sofrimento. E há uma frase que é muito famosa dele que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. É interessante isso, porque quando nós queremos examinar um doente e ver se ele aguenta a pressão, se o coração dele está bom, um dos testes que a medicina faz é um teste ergométrico. Alguns aqui mais velhos já fizeram um teste ergométrico. Se você andar, se você caminhar normalmente, você não sente dor no peito e o seu eletrocardiograma de repouso, ele não manifesta alguma alteração que você possa ter no coração que está oculta. Mas se quando você força o sistema e coloca a pessoa na esteira, ela às vezes sente uma dor no peito ou você vê uma alteração no eletrocardiograma e você fala, tem alguma coisa ali. O teste de esforço manifesta o que está escondido, o que está dentro da pessoa, o que não pode ser visto numa velocidade normal, o que não pode ser percebido por um cotidiano de rotinas, de caminhar, de sentar, de andar na praça. O teste ergométrico, às vezes, ele mostra a verdade. Né? E nós sabemos que Jesus está voltando desde o dia que ele foi. Né? Nós sabemos que existem sinais da volta de Cristo, sempre existiram e sempre existirão. E nós sabemos que já existiram outras pandemias. Nós não podemos afirmar que essa seja
o início do apocalipse zumbi. Porque se nós olharmos registros de 500 anos ou de 100 anos, nós vemos que as pessoas durante pandemias elas têm essa expectativa de que, opa, e tal. Mas a gente não pode fugir da responsabilidade e da percepção e do entendimento que esses períodos onde Deus move o mundo, desses períodos onde as coisas são mais gritantes, que seriam períodos como Deus colocasse as pessoas num teste ergométrico e ele acelerasse a velocidade da esteira para manifestar o que realmente está dentro das pessoas. Então são períodos sim especiais. São períodos sim onde que Deus, ele com um volume baixo, onde ele não cutuca, ele sobe o volume. Ele amplifica o volume, né? Ele aumenta a intensidade do volume para que esse megafone dele possa nos falar como um mundo ensurdecido. Então não me interessa se é o calendário de 2023, o pessoal está preocupado. Não me interessa se Jesus volta daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, mas interessa sim que a gente não pode achar que esses momentos são aleatórios. Ou que o vírus simplesmente escapou do laboratório, ou que a China quer derrubar o Ocidente. Todas essas coisas podem até ter algum tipo de fundamento ou de verdade. Mas a grande mensagem é o que Deus está fazendo, né? Porque o vírus só veio porque Deus permitiu. A gente tem que acreditar nisso. Nós não acreditarmos que o vírus só veio porque Deus permitiu. Já vamos queimar a Bíblia, comemos e bebemos, que amanhã morreremos. E a pandemia só vai acabar, e eu creio que ela está acabando, né? As estatísticas mostram isso, né? Quando Deus achar que tem que acabar. Só que fica aí uma pergunta no ar, né? Que tipo de reação isso provocou na gente, né? Que tipo de mudança isso provocou na gente? Qual que foi a nossa mudança de paradigma nesse tempo de 2 anos que a gente está vivendo, né? Porque se Deus aumentou o volume, se o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido, né? Deus quer nos cutucar e nos falar algo. E a parábola do semeador ela é muito real para os dias de hoje, porque ela mostra exatamente assim quais são os 4 perfis mesmo de pessoas, né? Quais são os tipos de coração, né? De atitude que as pessoas têm diante da palavra de Deus, diante da voz de Deus, diante da verdade de Deus, né? Ela mostra quem é você no meio da palavra do semeador, quando ela é semeada no seu coração. Quem é você na Babel religiosa que a gente está vivendo? Quem é você no meio da cristandade? Quem é você no meio da coletividade cristã? A palavra do semeador, ela mostra isso, ela traça, ela espelha, né? Ela é muito clara para a gente, né? Que existem reações muito pragmáticas, previsíveis. E eu, por felicidade e graça de Deus, por questões de trabalho, pude conversar com muita gente nessa pandemia. Minha vida não parou. Graças a Deus, meu serviço aumentou. Amém. Entendeu? As pessoas piraram, né? As pessoas ficaram loucas. Nunca vi tanta crise, tanta ansiedade, tanto pânico, tanta insônia. Nunca vi tanta loucura. E aí eu pude atender muitos crentes, né? E eu vi de todos os tipos que vocês possam imaginar. Vi reações das mais confusas, paradoxais, estranhas. Mas aprendi muito. E não só vi na vida dos outros. E essa encrenca mexeu demais comigo. A pandemia me fez pensar muitas coisas. Perdi pastores, pacientes. Perdi amigos pacientes. Perdi um monte de esposos de pacientes. Atendi, acho que dezenas de pessoas enlutadas.
Nunca vi tanta dor num consultório como eu vi nessa pandemia. A ponto de alguns dias ir para casa e olhar para alguns casos que estavam na cabeça e falar, Deus, isso aí não tem jeito, isso aí eu entrego para o Senhor porque todos eu devia entregar, mas tem um que a gente entrega mais, né? E aí, mas fritando, torcendo limão, a gente vê que a gente volta ao que Jesus disse aqui em Marcos capítulo 4. Tem várias versões da parábola do semeador, mas vamos ler a de Marcos capítulo 4. Marcos 4. Aí eu quero ver as 4 atitudes. Você tem o perfil do anestesiado. Espero que você não esteja nesse. Você tem o perfil do coach. Você tem o perfil do anestesiado, do coach. Você tem o perfil do burnout. E você tem o perfil raiz. Se você é de Mantena, você já está no perfil raiz. Você não precisa nem orar mais. Mantena tem uma eleição, entendeu? Tipo o povo judeu, entendeu? Entendeu? Então, você vai sair daqui pensando nisso. Você está anestesiado. Você está no coach. Você está no burnout. Ou você está raiz. Dos 4 perfis, só o 4º é salvo. Dos 4 perfis, só o 4º vai morar no céu. É muito sério isso. Apesar de todos os perfis flertarem com a coisa de Deus, só o 4º, ele é realmente um discípulo. E isso é muito chocante, porque isso mexe, isso faz a gente ficar um pouco, sabe, a gente fica tenso. Hoje eu atendi uma menina, ela me disse assim, primeira consulta, ela falou assim, doutor, ela é crente, uma pessoa muito bacana. Ela falou para mim e falou assim, eu queria que você me falasse uma coisa. Eu estou vendo que eu estou mesquinha. Que eu estou mais preocupado com o dinheiro do que eu deveria. Que eu estou invejando a minha cunhada. E tal. Aí ela falou assim, eu sei que isso é pecado. Mas isso está me doendo. Eu falei assim, glória a Deus, irmã. Porque só o fato de você estar percebendo isso é muita graça. E essa parábola, ela fala muito dessas percepções. Porque, veja só, a semente é a mesma. A mensagem é a mesma. A voz de Deus é a mesma. O evangelho é o mesmo. O que está acontecendo é a mesma coisa. Mas a atitude, a resposta dos 4 solos, desses 4 perfis, foram totalmente diferentes. E Jesus diz, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Jesus gostava de uma praia. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Já viram The Chosen? Assistam a série. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por 1. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão de fora é dito tudo por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? Ou seja,
Essa é forte, né? Hoje em dia, lá no pentecostal, fala assim, essa é forte. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra dela semeada. Outros, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, a vida que não tem raiz em si mesmo permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, os enganos das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como as lançadas em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Vamos orar rapidinho. Pai, que nessa noite o Senhor nos fale nesses poucos minutos ao coração. Que a sua palavra ela seja viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E que ela seja apta a discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Deus, que a sua palavra seja, ó Pai, e nos revele, que a sua palavra nos leia, Deus, nessa noite. E que o Senhor venha levar cativo todo pensamento a Cristo. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Tem outra versão depois, a gente pode, se vocês quiserem deixar aberto em Lucas 8, deixa aí, que Lucas 8 também fala das parábolas, né? Lucas 8, 1. Jesus também fala em Lucas 8, né, sobre a parábola do semeador. Tem alguns detalhes, né, diferentes no texto de Lucas, algumas palavrinhas, mas a ideia ela é a mesma. Né? A gente tem 4 tipos de pessoas quando Deus aumenta o volume. A primeira delas é engraçado porque o semeador, né, ele saía com a sacolinha dele. Na época não tinha essas tecnologias de você preparar o terreno, descobrir melhor, fazer sondagem. Você tinha um campo, tinha uma estradinha que dava mais ou menos a reta que você tinha que passar, e o semeador saía lançando as palavras, as sementes. Para todo tipo de solo. Ele, às vezes, ele não tinha um recurso para entender direito onde exatamente ele deveria lançar, né? Era do desejo do semeador que todo solo recebesse a semente. E é assim com Deus, né? É do desejo de Deus que todo tipo de solo, todas as pessoas recebam a palavra, recebam o evangelho, recebam o escutar da sua voz. Porque as pessoas, às vezes, têm uma ideia equivocada de achar que Deus tem filhos prediletos, que Deus ama mais algumas pessoas do que outras, que Deus fala mais com algumas pessoas do que outras, mas não é bem assim, porque, biblicamente, Deus espalha, né? O semeador, ele não fica muito preocupado com o seu potencial, né? O semeador verdadeiro, ele não está muito preocupado em si com o resultado, né? Ele simplesmente tem uma função de pregar a palavra, de compartilhar a palavra, de dizer sobre as coisas de Deus. E aí vem Deus. 2 Timóteo 3 diz que no tempo do fim os homens serão arrogantes, jactanciosos, amantes de si mesmo, aborrecidos de Deus, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição. E diz também que os homens terão aparência de piedade, parecerão crentes, mas não serão, porque eles negarão-lhe o poder. Aí Deus vem e vem esses choques, como veio lá em Israel, né? E Deus vem e joga a semente, joga a bomba no coração da gente. E é estranho que há um grupo de pessoas, que é esse primeiro grupo, que ele é muito fácil de ser identificado, que é a turma assim, totalmente anestesiada. Quando começou a pandemia, eu lembro que eu estava fazendo lives, e a gente ficava discutindo qual que vai ser o efeito da pandemia, que as pessoas vão mudar, que o mundo vai melhorar, que as pessoas serão mais solidárias, que o ser humano vai espiritualizar-se, que agora o povo vai virar crente.
Todo mundo vai jejuar, vai ficar em casa orando. Mas isso aí... Olha, tem um grupo de pessoas que é essa semente anestesiada. A palavra é jogada. Ela é plantada. A voz de Deus se faz ouvir. Mas vem Satanás e ele rouba. E ele tenta colocar um conceito diferente. Ele tenta fazer com que as pessoas entrem em distrações. O cara, ele escuta Deus, ele sai da igreja. Às vezes um clique, uma mensagem, uma discussão, uma coisa simples, faz com que a palavra da verdade seja roubada do coração das pessoas. Vocês querem ver uma coisa que está acontecendo? Política. Política. Muitas pessoas, começou a pandemia, e vem encrenca, esquerda, direita, libera tudo, fecha tudo. Muitas pessoas, a palavra foi plantada. Deus foi querendo falar com essas pessoas. Mas uma das sementes de Satanás foi fazer com que as aves de rapina, Satanás vem e distrai essas pessoas com discussões inúteis. Muda o foco. Diga-me o que tu postas e eu te direi quem és. Eu sigo às vezes algumas pessoas que eles só postam coisas de política na pandemia inteira. Estou dizendo que não deve postar, não. Você tem que ter suas opiniões, sim. Mas é engraçado que você vê que o foco não foi o que Deus estava fazendo, não foi o que Deus estava falando. A palavra tentou entrar, mas aí vem o Satanás, que é esperto. Satanás estuda o homem desde sempre. Satanás sabe quais são as minhas dificuldades, as dificuldades de cada um. Satanás é um perito psicólogo. E Satanás vem e cria distrações. Já viu aquele cara que ele entra na igreja, pastor prega, e ele tem um impacto. Mas na hora que ele sai, Satanás é esperto. Um colega de WhatsApp dele já manda. Tem hoje uma chopada na cara do fulano de tal. Estou dizendo que você não pode sair não, viu? Mas aí, a palavra é roubada. O sujeito flerta por alguns minutos. Quando começou a pandemia, ele fala, eu preciso de Deus. Meu negócio está quebrando. As pessoas estão morrendo. Mas sabe que passou-se uns meses, as pessoas voltaram a entrar na roda da loucura, na roda da agitação, e elas terminam a pandemia da mesma forma que elas entraram, totalmente anestesiadas. Não mudou nada. Até me arrisco a dizer que talvez ficaram piores. Eu estava lendo de manhã lá no meu devocional um texto de Jeremias, onde Deus fala a Jeremias, vai lá e prega. Aí o Jeremias fala com Deus, Deus, eu tento fugir desse negócio, entendeu? Mas o trem me consome por dentro. Entendeu? Eu não consigo resistir. Eu tento bloquear, mas não vai. Tem pessoas que é o contrário. Nem mesmo uma pandemia acordou eles. A mesma nutelice que eles tinham antes de ser crentes, eles têm hoje. Fui pregar numa igreja recentemente no Rio, e o pastor me contou uma coisa, falou assim, aqui a gente tem uma dificuldade, porque aqui, na região da igreja, a gente é só mais um evento no domingo de manhã para o carioca. A gente até teve aqui uma busca e tal, quando começou a pandemia, mas a gente concorre com a praia. O semeador vem, joga uma palavra, ele aumenta o volume, ele liga o megafone, mas não é capaz de trazer nenhum tipo de mudança. Nenhum tipo de mudança. A Bíblia diz que Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Por algum momento a palavra é semeada. Mas o diabo te coloca alguma distração. Alguma coisa que briga na tua mente. Alguma coisa que rouba os seus conceitos. Que tira a sua atenção.
que te faz, por alguma forma, desprezar aquilo que é sagrado. E a Bíblia diz que essa pessoa, ela não é salva. Porque o salvo é o discípulo, é o quarto. Esse anestesiado, ele está morto. Ele até acha que bater um ponto é bom, mas ele está morto. Ele não tem fruto. Ele está perdido. Ele está distante. Ele flerta, mas não entra. Então, esse é o primeiro perfil, o anestesiado. Eu espero que ninguém aqui seja um anestesiado. Outro dia eu disse para uma paciente, é bom escutar os angustiados. É bom escutar os incomodados. Se você está triste, está bom. Se você está olhando esse mundo com angústia, é porque você está vivo. Se você está olhando esse mundo e está achando que está injusto, você está vivo. Se você olha o sofrimento e fala, Deus, não aguentamos mais, você está vivo. Se você chora, você está vivo. Se você faz perguntas honestas para Deus, por que, Deus? Por que está acontecendo isso? Se você peita Deus às vezes, se você reclama em oração, se você até fica raivoso com Deus, isso é bom. É sinal que você está vivo. É sinal que tem alguma coisa dentro de você que está te fazendo sair da manada, fugir. É sinal que o diabo ainda não roubou o básico, aquela indignação, aquela sensação assim, de incompletude, de que o mundo não é bom, aquela sensação assim, estranha que o crente tem, que quanto mais ele aproxima de Deus, mais ele acha que não é desse mundo. Eu sempre falo com os pacientes, se você acha que você não é desse mundo, não é que você é doida. Se você acha que você é um ET, é porque você é crente. Porque quanto mais o trem apertar, mais você vai se sentir esquisito. O anestesiado não tem isso. Sabe a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é? Esse é o crente, anestesiado. Mas tem um outro. É a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por quanto tempo? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Vê a pandemia. Eu falo que é o grupo do coach. Vamos achar um guru. Vamos achar a pessoa que tem a resposta. Aí faz todos os cursos. Aí busca intensamente. Participa de todas as lives do Gerê meio-dia. Vem numa intensidade. Quantos vocês já viram assim? Entra na igreja igual um furacão. Logo levanta a mão para batizar. Faz discipulado. Cetro. Faz todas as disciplinas do cetro em um ano. Entendeu? Mas de repente, escapa. De repente, some. Não tem raiz. Lucas diz que por falta de umidade, né? Usa um termo assim. É gente que vem rápido, mas vai rápido. É gente que a pandemia no início até despertou ele. Eu tenho que ser um crente melhor. E se eu morrer? Eu tenho que me motivar. Eu tenho que trabalhar minhas crenças. Eu tenho que descobrir um método para sobreviver. Eu falo que é o padrão do coach, porque a gente vinha nessa, né? Deus faz tudo certo. Porque a gente vinha num treco muito humanista, né? Faça você mesmo. Descubra a sua felicidade. O poder está dentro de você. Destrave o seu potencial. Né? As chaves, os mantras. Esses trem dentro de igreja. Um monte de mensagem motivacional. Criando esse tipo aqui do coach.
É aí criando gente motivacional, aquele cara que ele entra, você dá uma paulada nele, você pode, você consegue, você é o cara. Aí o cara saía da igreja, Só que dura até quarta-feira, quinta. Porque a Bíblia diz que na hora que vem um choque de realidade, ele não aguenta. Na hora que chega uma tribulação ou uma perseguição, na hora que o negócio começa a ficar sério, eu quero Jesus. Mas quem não negar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Esse negócio é duro. Aconteceu isso. Quando Jesus falou de discurso duro, a Bíblia diz que uma galera falou assim, esse trem é pesado demais, esse cara é doido. Negar a si mesmo? Tomar sua cruz? Beber do seu sangue? Esse cara é lunático. Porque Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, hoje é o contrário, se empodere. Não vou falar a palavra não, que uma vez o pastor brigou comigo. Mas tem um livro que chama Seja Foda, entendeu? Conhece o livro? Não estou falando palavrão não, o título do livro, vocês me perdoem. O livro é Seja Foda. Não estou falando que o livro é ruim ou bom não. Mas se você pegar os 10 livros mais vendidos de qualquer livraria, eu vou te falar que por baixo 7 é alguma coisa focada para o homem descobrir o seu potencial, alguma coisa assim. Só que essas coisas, gente, eu sei porque eu lido com isso. Essas coisas vêm até a primeira dor. A gente é perito em dar aula de felicidade para o terceiro. Mas quando o raio cai na casa da gente, a gente arrega. A gente cai. A gente chora. A gente diz, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. A gente começa a fazer orações de desespero. Porque a Bíblia diz que essa pessoa ela não tem raiz. Porque a vida cristã, eu sempre falo que a gente tem que escutar mais aquelas pessoas que estão há muito tempo aqui dentro. Sabe? Gente, crente raiz. Eu tenho um pouco de medo assim, desses caras muito. Eu sempre falo isso. Esses caras muito liso. Esses crentes muito aleluia. Muito meu amado, meu querido. Esses caras, quando convertem, eles ficam chato. Entendeu? Esses caras muito alienados. Por quê? Porque eu cansei de ver gente corredor de 100 metros. Eu cansei de ver gente que tentou dar um tiro e machucou, e fraturou, e quebrou e não conseguiu. E aí vem a pandemia, né? E aí eu quero Deus, mas aí vem. Eu não estou dizendo que a sua dor é pequena, né? Mas aí vem uma perda de um parente. Aí você questiona Deus. Não quero esse negócio de Jesus, não. Escutei isso. Deus não é bom. Deus não existe. Se Deus fosse bom, Ele continha esse mal. Se Deus fosse bom, Ele parava 600 mil mortes. Eu quebrei. Eu até queria, mas esse trem não funciona, esse trem de crente. Quantos que, na hora que venham um baque, desistem? Param no meio do caminho. A Bíblia diz que, Jesus ensinando sobre oração, que a viúva pobre, Deus ia responder ela para ficar livre da chateação. Jesus diz assim, Ele vai responder nem que seja para ficar livre dela, porque ela está incomodando o juiz. E a gente não incomoda, né? A nossa indignação, o nosso incômodo, ele dura pouco. A nossa permanência dura pouco. Eu quero Deus até... eu quero Deus essas coisas, mas esse lado aqui do divórcio eu não gosto. Esse lado aqui de mortificar o eu não gosto. Esse negócio que eu tenho que amar como Cristo amou a igreja, esse negócio também não é bom, que eu tenho que ser feliz. Entendeu? Eu casei para ser feliz. Né? Eu estou no mundo para ser feliz. Né? E o importante é ser feliz. Entendeu? E eu vou fazer qualquer coisa para ser feliz. Eu passo por cima de qualquer coisa para ser feliz. Entendeu? Porque Deus me quer feliz. Entendeu? E aí a gente começa a entrar nessas coisas, né? Só que o que não é a verdade não dura.
Eu já estou com uma turma lá que eu venho conversando, sequelado. A gente tinha uma sequela lá da teologia da prosperidade, na década de 80. Agora eu estou com uma geração de sequelado lá no consultório dos coach. Não estou falando que coach é ruim, não. Tem uns coach bons. Eu estou dizendo assim, a geração da galera que foi motivada, na hora que veio a pandemia, a motivação dele virou pó. Na hora que veio a pandemia, as ancoragens humanas não se sustentaram. Porque a pandemia trouxe a muita gente o oculto. Aquilo que não poderia ser controlado. Eu controlo o meu destino. Eu controlo a minha felicidade. Eu crio os roteiros para o sucesso. Deus vem e fala, nada disso. Entendi ontem, uma moça, 36 anos. Marido saudável, com 40 e poucos anos. 2 doses de vacina. Todo cuidadoso. Sem treta. Morreu de Covid. Porque a gente começa, né? Eu tomei 2 doses. A gente tem que vacinar sim, gente. Eu tomei 10 doses, mas isso não te segura. Tu vai chegar em casa hoje, se Deus quiser. Ontem tinha um grupo de amigas indo passear em Foz do Iguaçu. E elas não sabiam que numa delas ia bater a van e ia morrer. Que controle nós temos. Né? Só que às vezes assim, a gente fica tão carregado dessa sensação de controle que esses momentos pandêmicos, eles são oportunos para isso. Para mostrar assim, você não controla nada. Você não tem um domínio sobre nada. Gente, um trem microscópico, um trem que a gente não vê, um trem esquisito. Até para a gente que é médico, é um trem esquisito. O trem para tudo, para o mundo. Muda tudo. Né? Vem a tribulação. Pá. Aí é o crente raso. Né? É o crente sem substância, sem continuidade, sem profundidade. Mas há o terceiro. O terceiro é o burnout. É o crente burnout. Isso é interessante. Outros ainda, versículo 18, como a semente lançada entre os espinhos. Ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Tornando-a infrutífera. Lucas disse, as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Lucas 8, 14. E não amadurecem. Em Mateus 13. Mateus 13 disse assim. Quanto à palavra que caiu entre os espinhos, esse é aquele que caiu, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Voltemos a Marcos. Esse aqui, ele até quer. O crente burnout, ele até sabe que Deus é bom. Ele até ora. Ele até quer uma vida com Deus. Mas, à medida que as coisas vão abrindo, né? Ou até antes de abrir, ele é sufocado pela vida acelerada. Ele é sufocado, como Jesus disse, pela busca das riquezas, pelas preocupações com as outras coisas, ou como Lucas diz, com os prazeres dessa vida. Eu vou fazer teste aqui. Mas quantas vezes vocês oraram essa semana? O dia tem 24 horas. Onde está o teu tesouro, está o teu coração.
Quantas vezes tu leu a Bíblia essa semana? Porque já acordamos, celular, pá, menino, escola, trabalho, mensagem do chefe no WhatsApp, e a gente... Aí vem o Instagram, pode seguir só o meu, o resto vocês bloqueiam. Aí vem as redes, aí vem as distrações, aí vem os entretenimentos, aí vem a nossa preocupação financeira, que é um problema. O Keller, naquele livro Deuses Falsos, ele diz uma coisa louca aqui. Tudo que você achar que você não viveria sem é um ídolo. É forte. Você fala assim, eu não vivo sem meu filho. Ele é um ídolo para você. Eu não vivo sem meu marido. É um ídolo. Se você colocar a sua confiança em alguma coisa que você pode perder, isso é um ídolo. É um ídolo. Então, às vezes, a gente até parou, né, na pandemia. A gente até refletiu. A gente até viu que tinha coisas que tinham que ser consertadas, que tinham que ser arrumadas. Mas aí vem os boletos. Aí vem o corre-corre. Aí vem as metas. Aí vem os resultados. Aí vem as ansiosas preocupações da vida. Que o texto diz, os anseios por outras coisas. Que vêm e sufocam a palavra. Jesus diz, Jesus não estava aqui criticando a gente não, mas ele estava dizendo assim, vocês estão ansiosos, mas é o seguinte, vocês têm que buscar primeiro lá, depois aqui. Porque se vocês buscar lá primeiro e depois aqui, é o certo. Buscar as coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E o diabo, nessa aqui, ele não é tão atuante, porque essa aqui ele não precisa tanto. Porque a outra, o diabo vai lá e trava uma guerra mental no sujeito. Ele cria uma distração. Nessa aqui não. Nessa aqui o próprio sistema engole o sujeito. Nessa aqui o próprio hábito de vida engole o sujeito. Nessa aqui a sociedade, lógico que o diabo também atua nisso, mas os espinhos já estão lá. Você não vai conseguir tirar os espinhos, né? O semeador, ele não olhou, ele não tinha como, ele jogou. E os espinhos, eles roubam, porque você tem lá uma quantidade de água. Você tem uma planta e tem um espinho. As duas vão concorrer. Você só tem uma energia, uma umidade, uma força. Se você tem o espinho, vai dividir a força de crescimento com o espinho. Então a gente começa a ter o quê? Um roubo de energia, um gato de luz. O diabo começa a roubar a nossa energia, não diretamente, mas por meio de uma vida atribulada, onde a gente não conecta na tomada certa. Onde a gente não busca o que é verdadeiro. Onde a gente não busca o que é o suficiente. E a gente fica dividindo carga. Igual carro, quando seca a bateria, fazendo ali, um cabo no outro, dividindo com os espinhos. Roubando a nossa energia. Drenando o nosso foco. E a Bíblia diz que torna essa palavra infrutífera. Esse crente fica infrutífero. Esse crente fica paralisado. Passa tempo e ele não dá fruto. Passa tempo e ele fica na mesma. Ele até vem à igreja domingo. Ele até ora no domingo. Ele até quer alguma coisa do espiritual. Mas na segunda-feira, há um outro ser que baixa nele. E a vida dele de segunda a sexta é totalmente desconectada daquele momento que ele tem de 2 horas no domingo de manhã, onde ele assiste o culto. Não tem crescimento, não tem fruto, não tem oração, não tem compartilhar com alguém, não tem ligação com outro, não tem matar a fome, não tem atos que demonstram que Deus está ali atuando. É uma vida morta. Uma vida sufocada.
Uma vida de 5x2, né? Ou 6x1. 6 dias eu sou atribulado, angustiado. Eu corro atrás dos prazeres. Eu corro atrás das ansiedades do mundo. Eu corro atrás das coisas. Mas um dia eu vou lá e busco Deus. Ai, glória a Deus, Gerê me dá uma palavra aqui domingo. Eu me abasteço, eu saio motivado. Glória a Deus, Gerê muito bom. Top, amém. Mas e o resto? Vem as tribulações e sufocam a palavra. Esse é o crente burnout. Eu espero que também você não esteja nesse. Vou te dizer que, quando começou a pandemia, me deu alguns problemas. Primeiro que eu pensei assim, e se me faltar dinheiro? Eu pensei nisso. Depois eu vi que Deus é bom, não ia faltar paciente psiquiátrica. Entendeu? Mas assim, mas no início você preocupa. Gente, esse negócio mexeu comigo. Eu lembro que estava começando a pandemia, eu subi no monte lá em cima, lá no Belvedere, e olhava para a cidade. E pouco trânsito, né? Aquele março, abril ali, no inicinho, você não via barulho. E era muito interessante isso, que eu subia lá, eu olhava a cidade, e eu via a cidade quieta. E eu ficava pensando naquilo. Pensando na minha vida, pensando no meu corre, pensando nas minhas loucuras. E eu vou falar para vocês, pandemia nesse ponto foi muito bom para mim. Eu sei que é difícil falar isso para muita gente, porque eu sei que vocês, alguns, perderam muito. E eu não estou aqui tirando a dor. Mas acordou. Trouxe uma coisa diferente. Tive muita luta na pandemia. Tive muito problema na pandemia. Nossa! Não conto, não. Se eu contar, vocês não acreditam. Eu tive encrenca demais nessa pandemia. Mas eu vou te falar que, olha, Deus me mostrou assim, cara, tu tá flertando com esse crente burnout aqui, ó. Tu tá aqui, ó, preso nisso aqui. E ao quarto eu termino. São a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Isso é o raiz. Jesus disse assim, veio João Batista, que era todo certinho, formatado, não bebia, não ia em festa, não ia em balada. Vocês disseram, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que gosta de dar uma festinha. Vocês disseram, é glutão e bebedor de vinho. Mas Jesus falou assim, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Não é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore. Tem árvore que, tem a figueira que você olha de longe, ela parece. Na hora que você chega perto, não tem. E ela seca. E Jesus falou que a árvore que não dá frutos, ele poda. E a gente tem que começar a pensar nisso. Você vê que a Bíblia não diz aqui que os processos são os mesmos. Que a intensidade é a mesma. Uns serão 30, outros serão 60, outros serão 100. A Bíblia já dá essa margem de que não vai ser todo mundo na mesma intensidade. Não se cria um pastor Jeremias de um dia para o outro, né? Mas todo mundo que está no grupo aqui do raiz, do frutífero, ele tem que dar fruto. Não é uma questão de resultados, que Deus não precisa disso, mas a vida dele tem que ter algo que as pessoas olhem e vejam uma inspiração, um desejo de estar perto, um perfume suave. Essas pessoas que frutificam, o que elas põem à mão, elas conseguem trazer uma bênção. Elas conseguem deixar um lastro do Evangelho onde quer que elas passem. Essa é a semente em boa terra. Esses são os salvos. Esses são aqueles que recebem a palavra e vivem a palavra. Que todos os 3 processos anteriores não impedem deles avançarem com Deus.
que não impedem deles crerem em Deus, que não impedem deles amarem a obra de Deus, que não impedem deles olharem a palavra e verem lá em Coríntios, sedes superabundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Eu confesso para vocês aqui, eu confesso um pecado. Muitas vezes a pessoa chega assim, doutor, prega lá na igreja e tal. Cara, quarta-feira à noite, fui pregar outro dia na igreja longe, rapaz. Eu fui murmurar. Deus, quarta-feira à noite tem de consultório o dia inteiro. Que canseira, Deus. Aí vem esse versículo. Cara, sede superabundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na hora que tu chega lá, tu tem o privilégio de compartilhar a palavra, de falar das Escrituras. Aí tu volta para casa e fala, cansei. Aí tu deita na cama e fala assim, Deus, cansei, cara. Estou cansado. Semana difícil. Mas eu peço ao Senhor que nessa madrugada, as misericórdias do Senhor se renovem enquanto eu estiver dormindo, a cada manhã. Que o Senhor me ressuscite. Sou meio pentecostal. Manda um anjo aí enquanto eu estiver dormindo, joga um trem na minha cabeça. Entendeu? Que eu nem vejo. E quantas vezes já dormi angustiado nessa pandemia? Pesado, triste, fadigado, sem respostas. Mas acorda, parece que vai um trem na minha cabeça de noite, dá uma injeção de remédio. E Deus levanta. Então, a gente tem que ser assim. Esse frutífero. Esse apaixonado pelas coisas de Deus. É bacana ver vocês aqui sexta-noite. Ninguém sai de casa sexta-noite fácil, sem querer ouvir a palavra. Isso é um bom sinal. Isso é uma bênção. Mas qual o valor que a gente está dando a essas coisas? O quanto de Deus permeia o nosso cotidiano, o nosso dia a dia? O quanto nós somos o Cristo vivo, o pequeno Cristo, o cristão na vida do outro? Aqui está a resposta. Esses são os 100 por 1. 30, 60 e 100. Você pode ser 30. Você pode ser 5. Você pode ser 1. Você pode ser 100. Você pode ser 80. Não tem problema, mas você tem que frutificar. Porque se você não estiver dando frutos, eu tenho que te dizer uma coisa hoje. Você tem que questionar se é salvo. Porque se você não estiver frutificando, se as coisas de Deus não estiverem te movendo em direção às coisas de Deus, você tem que começar a questionar. Será que eu sou salvo mesmo? Você tem que questionar, não estou te pondo medo, não. Você tem que questionar. Você tem que questionar o que é Deus para você, o que é Jesus para você. Qual que é o significado de Jesus realmente. O quanto que isso é importante, o quanto que isso que ocupa o seu pensamento. Isso tem que ser a sua busca prioritária. E aí você reflita essa noite sobre os 4 solos. O anestesiado, o coach, o burnout ou o raiz, o frutífero. Aí você vai para casa e pensa, qual que você está enquadrado? Se você acha que está nos 3 primeiros, você ora e pede a Deus misericórdia. Aí você dobra o joelho na tua casa e clama. Aí tu dobra o joelho e diz, Deus, passei na pandemia, não mudei, cara. Está terminando, isso não me atingiu. Deus tem misericórdia de mim porque eu estou anestesiado. Tem misericórdia de mim porque eu estou do mesmo jeito. Tem misericórdia de mim porque eu estou mais egoísta. Tem misericórdia de mim porque eu estou mais preocupado com o dinheiro. Tem misericórdia de mim porque eu estou mais preocupado com o trabalho. Tem misericórdia de mim, Deus, porque eu estou atribulado. Eu estou com algum tipo de ídolo no meu coração. Deus, tem misericórdia de mim. E me tira desse sistema. Me arranca. Levanta o morto. Me tira da nau dos zumbis. Não deixa eu ficar perdendo tempo com distrações. Essa tem que ser a nossa oração hoje.